Átrio regular ou átrio irregular? Nós vamos falar um pouco a respeito desta nomenclatura que consta na legislação dos corpos de bombeiros. É uma questão bastante controversa e que foi baseada em legislações de alguns países somente, porque essa designação não existe no mundo real, em outros países mais avançados, e nós vamos explicar por quê. Principalmente porque todo átrio é uma área extremamente ampla, com várias interferências, e que você pode fazer a interpretação que você quiser muitas vezes, e isso pode levar a enganos e a você gastar dinheiro, muito dinheiro, com equipamentos, com dutos, com interferências, que se você fizer um estudo detalhado, detido em CFD, você vai ter uma economia extrema. Você vai ter uma economia extrema e a menor interferência possível no seu átrio e na sua edificação. Vou citar só um exemplo antes. Fui procurado por uma edificação, não vou falar nem o uso dela. Era um átrio que, na minha avaliação, seguindo os rigores da legislação, porque para mim átrio regular e irregular, isso não existe. Isso é uma coisa que todo átrio é complexo, portanto ele deveria ser tratado como um sistema, um volume altamente complexo, com muitas interferências, e que é impossível você fazer isso algebricamente. Todos os especialistas do mundo falam que tem que ser através de CFD, então não tem nem razão da gente ficar tratando aqui de átrio regular ou irregular. Mas como o cliente queria atender a legislação do bombeiro, nós fizemos a avaliação, fiz a avaliação, tinham elevadores, escadas interferindo dentro do átrio e tal. Falaram, só isso aqui já prova que você não tem condição de colocar um cilindro. Depois nós vamos falar mais adiante aí, né, quais são as considerações para você entender que é um átrio regular pela legislação. E era um átrio irregular. É um átrio irregular. Portanto, o Corpo de Bombeiros não pode aprovar esse projeto sem se fazer o estudo em CFD. Aí depois de algum tempo, eu procuro, né, pergunto, né, como é que está a situação, tal, né, já convenceu o cliente? Não, já aprovamos. Falei, já aprovaram de que jeito? Não, é que o bombeiro aprovou como átrio regular. Tá, beleza, mas não é. Então ele descumpriu a própria legislação. Descumpriu. Mas ele pediu para multiplicar por 5 o valor do que foi calculado como átrio regular. Então, era um átrio irregular que foi calculado como átrio regular. E depois multiplicou-se por 5 alguma coisa que não existia. Então, foi multiplicado por 5 alguma coisa que não existe. O cliente pagou um valor 5 vezes mais alto, no mínimo, para simplesmente atender aos conceitos e critérios que alguém colocou, que não existe em nenhum item na legislação, não existe no decreto, não existe nas instruções técnicas, não existe em lugar nenhum, não existe uma letra, uma vírgula, uma palavra, um número citando que você pode multiplicar por 5 o valor que você encontrar num átrio irregular, calculado como regular. É uma coisa assim que eu parei e falei, olha, realmente eu não consigo mais entender como as análises nas instituições são feitas.
projeto que nós vamos mostrar agora é um projeto aprovado. Ele foi aprovado com sistema de sprinkler, no memorial descritivo do sistema de controle de fumaça, mesmo não havendo um bico de sprinkler sequer instalado na edificação. Ele foi aprovado como um átrio regular, mesmo descumprindo a instrução técnica. Por isso que a gente sempre fala que todo átrio é complexo e deve ser avaliado em CFD. Quem quiser saber mais, participe dos nossos cursos da Universidade do Fogo, onde nós explicamos e esclarecemos quais são os conceitos corretos internacionalmente aceitos, inclusive aqui, né? Nós utilizamos esse material, o handbook nosso, que é a base da legislação internacional e a base da norma brasileira. Vamos ao exemplo do projeto aprovado e vamos mostrar as questões envolvendo a legislação. Então, o que a gente pode verificar aqui é uma edificação, é um hotel. Esse aqui é o vazio, no centro, que é o átrio, vem de baixo até em cima, então é mais ou menos isso daqui, dessa figura inferior aqui. O que a legislação trata? Ele fala que esse átrio ele pode ser aberto ou fechado, não aqui em cima, fechado aqui em cima, porque inclusive na própria instrução técnica fala que existe átrio aberto na cobertura. Não existe isso. Não existe átrio aberto na cobertura. Isso é um pátio e deve ser avaliado de outra forma, porque eu preciso acumular fumaça na parte posterior, na parte superior. Eu preciso que a fumaça seja condicionada aqui em cima e que os equipamentos também sejam posicionados aí em cima, naturalmente, extração natural ou extração mecânica. Então, aquele desenho de átrio sem cobertura é, no mínimo, ridículo. Mas vamos lá. Nós temos diversas situações em que eu tenho uma passarela, um acesso ao pavimento e fechado pelas duas laterais. Esse é o modelo de átrio coberto fechado. Fechado porque é fechado nas laterais. E aqui é átrio coberto aberto, ou seja, na realidade semi-aberto, né? Porque o piso aqui não tem nenhuma obstrução e do outro lado tem obstrução. Então, ele fala que é um átrio aberto, mas é nomenclatura. Mas essa nomenclatura só atrapalha, porque nós temos aqui um átrio, esse vazio, nós temos um hall, que é um corredor, com elevadores, com escadas abertas, ó, duas escadas, né? Uma aqui em cima e outra aqui embaixo. Nós temos uma escada que não é pressurizada, uma escada que liga aí diversos pavimentos, não é pressurizada, então se tiver fumaça ela pode adentrar nesta escada. Então, outro erro do projeto. Então, aprovado como sprinkler no memorial descritivo e dimensionamento do sistema, aprovado como átrio regular, e nós vamos mostrar que não é regular, aprovado com uma escada de segurança que não tem controle da movimentação da fumaça, ou seja, não é pressurizada e pode ir fumaça para o interior dessa escada. Nós temos aqui as escadas abertas, nós temos o exterior, essa lateral aqui é o exterior da edificação, assim como essa outra lateral aqui é o exterior. Aqui embaixo nós temos uma compartimentação e a outra compartimentação aqui. E nós temos os elevadores aqui. Vamos lá, a legislação trata do seguinte, a instrução técnica 15, no seu capítulo 7, trata os átrios padronizados caracterizam-se por permitir inserção de um cilindro reto, cujo diâmetro se insere sob toda a altura do átrio, toda a extensão do átrio, toda a extensão vertical do átrio, dentro do espaço livre correspondente entre. Então, o item 14.141, ponta dos balcões para os átrios abertos. O que está dizendo é essa ponta aqui, ó, aqui, aberto, né? Então, o átrio aberto. Então, aqui a ponta do balcão, átrio aberto. Paredes verticais para os átrios fechados. A mesma coisa aqui, as paredes verticais dos dois lados aqui, para os átrios fechados. Ponta dos balcões e paredes verticais para os átrios abertos sobre uma face e fechados para a outra. Então, eu tenho o misto, no caso aqui o misto, né? Ou seja, aberto por um lado e fechado por outro, é isso aqui. Eu tenho fechado para os dois lados, e se fosse aberto nessa extremidade aqui, seria a ponta dos dois balcões. Seria a ponta dos dois balcões. Então eu tenho três situações. Entre as pontas dos balcões, se tudo estiver aberto. Entre a ponta do balcão e o outro lado, fechado, por parede.
ou entre as duas extremidades fechadas por parede. A dimensão do diâmetro do cilindro citado, ou seja, o cilindro que vai ser inserido nessa porção vertical do átrio, deve ser de raiz de 7H, ou seja, raiz quadrada de 7 vezes a altura. E a altura é através do ponto mais baixo da edificação, onde existe o átrio, até o último pavimento. Então, verificando aqui, ó, então é daqui do térreo até o último pavimento, aqui. Até essa ponta aqui, até esse nível deste pavimento. Então, do térreo até aqui, onde tem comunicação. Se eu tivesse um nível inferior que tivesse comunicação com o átrio também, mesmo não sendo o térreo, é a partir dessa porção inferior. Então isso é muito importante, porque muitas vezes acontece de você ter alguns desníveis e contato com outras áreas abaixo do térreo. Então não é do piso de abandono, é da parte inferior que tem acesso a esse átrio. Então é a dimensão, eu tenho que caber um diâmetro de raiz de 7H dentro deste espaço, ou dentro desses dois espaços aqui, ou seja, o diâmetro e o cilindro tem que caber nesse vão aqui, entre essas duas paredes, ou na ponta até essa parede, então o diâmetro tem que ficar inserido aqui dentro, ou seja, um cilindro vertical com o diâmetro, ou nas duas pontas, se tiver aberto aqui. Se aqui tiver aberto, nas duas pontas. Então o cilindro tem que estar aqui. Então, tem um cilindro aqui, cujo diâmetro é raiz de 7H. Tudo bem? Esse é o desenho que o pessoal explica na instrução técnica, mas é mais macarrônico e mais confuso do que isso, é impossível. Não é? Ele mostra aqui, aparentemente, o térreo, que é o piso inferior, está fechado, aí ele põe um item aqui, o ponto do cilindro, mas está fechado, então deveria ser a partir daqui até aqui, mas aqui é térreo, não deveria ter essas paredes aqui, um absurdo completo. Nessa situação é fechado aqui, então é sempre na posição dos limites onde está fechado. Aqui está fechado e aqui está fechado, então deveria ser daqui até aqui, mas é a menor dimensão, então eu tenho que pegar na menor dimensão, seria desta parede até esta parede. Mas como o desenho é bastante macarrônico, e muito mal feito, e mais confunde do que ajuda, eu criei um desenho que seria para explicar isso daí. Então aqui é o térreo, totalmente aberto, tem que estar aberto para esse espaço. Esse diâmetro, a menor dimensão, está entre aqui, lembra que está tudo fechado? Não. Então, tudo aberto, porque vai ser da ponta. O que está indicando aqui é da ponta do balcão. Para ter a ponta do balcão tem que estar aberto para cá, não pode estar fechado. Então, da ponta do balcão até o limite da parede, da primeira parede aqui. Então, o diâmetro sempre é a menor dimensão. Então, a ponta do balcão, que é um átrio aberto para cá e um átrio fechado para cá, até a parede. Parede, fechando. Parede, lembrem disso, parede. Correto? Vamos lá. Então, aqui, o cilindro está aqui, ó. O cilindro, cujo diâmetro, o diâmetro, não é raio, diâmetro, raiz de 7H. Para que serve isso? Para nada. Tá? Isso é porque a legislação quis fazer, mas isso não serve para absolutamente nada, mas seguindo a legislação, esse é o conceito. O diâmetro é raiz de 7H. Então, o H é térreo até esta extremidade aqui, que é o último pavimento. Ou desse lado, aquele que for mais alto. Não é até o teto. É do piso do andar inferior do átrio até o último pavimento. Aí se dá o desenho do projeto. Nós temos um átrio central, um corredor que liga duas áreas, uma área para cá e outra área para cá. Não vou dizer o que é essa edificação, para não identificar aí quem nos procurou e apresentou esse projeto para a gente já disse de bate-pronto que está errado. Mas vamos lá. Isso aqui é um átrio aberto ou um átrio fechado? Ou é um átrio misto? E é um átrio regular ou um átrio irregular? Então nós temos aqui, o átrio é esta parte aqui, porção, ou seja, esta abertura, e eu tenho fechamentos nas laterais. Aqui é o exterior, e aqui na outra ponta exterior, aqui o corredor que dá para outra parte da edificação e o corredor que dá para outra parte da edificação. Nós temos uma escada aqui que não é, de novo, não é pressurizada, aqui uma escada aberta, elevadores, 2 elevadores e um elevador. Mais um compartimento aqui, mais um outro compartimento, tudo em contato com esta área. Como é que eu dimensiono esse átrio? É por esta área aqui, ou eu faço, que no caso dá 6,58 de diâmetro,
ou é 9 metros de diâmetro porque eu tenho uma parede aqui. Mas não é uma parede em parte, porque eu tenho um elevador. Aqui eu tenho janela, aqui eu tenho janela, aqui eu tenho elevadores. Então qual é a consideração? É fechado ou não é fechado? Eu considero os 6,58 ou os 9? Não dá para saber. Por isso que eu falo que é uma grande balela essa questão de átrio regular e irregular, porque você não consegue definir. Parte é parede, parte é elevador. Elevador não faz parte do átrio mais? Então eu vou até o fundo do elevador? Não tem comunicação? As portas são para-chama, mas não são para-fumaça, não são corta-fumaça, não controla a fumaça. O elevador está aqui, é um shaft. Outro elevador aqui é um shaft. A escada é um shaft. E essa escada aqui? E essa outra escada é um outro shaft. Então, são tantas interferências dentro desse átrio, que você dizer que se é regular ou irregular é um total absurdo. Então, você não sabe se é esse aqui é o diâmetro ou é este daqui. Porque ele está no limite da edificação, no limite aqui da parede, mas não é parede. Que fala lá no desenho que é parede, e não é parede. Aqui é uma parede com janela, é o exterior da edificação. Tem os elevadores não cita nada a respeito disso, tem as escadas. Então, é uma verdadeira bagunça. Então, por isso que a gente fala que átrio é extremamente complexo. Não basta colocar um diâmetro e um cilindro ali dentro que você está resolvendo o problema e transformou magicamente o átrio, que é complexo, em alguma coisa regular. Aí, se a gente for considerar isso daqui, esse prédio especificamente, nós temos do térreo até o último pavimento 18 metros. Nós temos 18 metros, raiz de 7H dá 11,22. Por qualquer conta que se faça, dá 11,22. 11,22 é maior do que 6,58 e é maior do que 9. Portanto, esse átrio deve ser considerado como átrio irregular. Tudo bem? 11,22 é muito maior que 9, que praticamente é o dobro da parte interna aqui de 6,58. E pior de tudo, nós temos uma passarela, nós temos uma expansão do átrio. Olha só, o átrio é isso aqui, até determinado pavimento, um pavimento abaixo, e depois ele se transforma em tudo isso daqui. Ele amplia lá em cima, está girando, foi girado, né? 90 graus para a esquerda aqui, né? Mas está valendo. E o que tem aqui em cima? Uma passarela. Passarela, obstrução. Se já não bastasse os problemas com os 3 elevadores, com a escada, que não é pressurizada, uma escada enclausurada, e as 2 escadas que existem e comunicam todo o átrio, nós temos uma passarela aqui que certamente vai, se houver a movimentação da fumaça, ela vai bater aqui e é uma obstrução. Então, erros. Primeiro, a consideração de átrio regular e irregular não serve para absolutamente nada, porque todo átrio é complexo. Todos os átrios deverão ter elevadores, escadas, várias interferências. Então, essa questão de considerar átrio regular e irregular é uma tremenda perda de tempo. 2. Se vai considerar, tem que estudar muito bem, adequadamente, a questão do raiz de 7H. E já citei 2 casos e já passaram outros em que essa consideração é jogada no lixo. Então não sei para que tem legislação. 3. Não estão lendo os memoriais descritivos, ou seja, esse projeto aqui foi apresentado como sprinkler. Tinha sprinkler, ele vai diminuir tamanho de duto, proteção de duto, tamanho de ventilador, tamanho do incêndio, diminuiu tudo aqui com sprinkler. E o prédio não tem um bico de sprinkler instalado. 4. Existe uma passarela que é uma interferência, olha, a não ser que a pessoa seja cega para não ver essa interferência aqui, fora a expansão do próprio átrio. Por isso que a gente fala muito nos nossos vídeos, e nós estamos inserindo aqui na Universidade do Fogo os cursos de capacitação e certificação de profissionais, para a gente ensinar qual é a maneira correta de se avaliar realmente um sistema de controle de fumaça. Quando a gente utiliza CFD, a gente não usa duto, praticamente a gente não usa duto. Nós conseguimos, através da simulação computacional, economizar muito dinheiro para os clientes, porque nós não usamos dutos, ou quando precisa de algum ventilador, a gente sabe efetivamente onde deve ser posicionado, qual é a dimensão desse ventilador, e ainda a gente faz todo um estudo de abandono da edificação para a gente verificar. É necessário ter a altura da camada de fumaça lá em cima, quando é que ele pode descer, até que pavimento pode descer, as pessoas já saíram do ambiente, até a fumaça chegar lá em cima, quanto tempo a fumaça chega lá em cima, tudo isso a gente faz com CFD.
mas a pessoa precisa entender o que é sistema de controle da movimentação da fumaça e não esse descontrole total da forma que está sendo apresentada, aprovada pelos órgãos e também pelos profissionais. Então você, investidor, deve ficar atento e procurar profissionais que realmente possuem capacitação técnica para fazer a avaliação, e nós temos certeza de que quando nós fazemos o projeto em CFD, nós apresentamos solução que vai baratear os custos de implantação, pois nós avaliamos todo o sistema de proteção contra incêndio e todo o átrio com todas as considerações matemáticas e de simulação, e não simplesmente classificar por conta de uma legislação de algum país aí que foi copiado aqui pela legislação brasileira. Portanto, está dado o recado, você quer economizar dinheiro, venha para o nosso time e venha aprender como nós conseguimos economizar dinheiro para os clientes utilizando a simulação computacional em CFD.